Olá! Estamos na quinta-feira, 3 de setembro de 2020 e eu quero convidá-lo a um encontro especial. Ontem eu fui surpreendido com um convite muito simpático e muito honroso do companheiro, do colega, do irmão de OPA, Felipe Moura Brasil, para participar do Papo com o Antagonista, um programa que ele faz de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde, aqui no canal do YouTube. E é claro que eu aceitei o convite, trocar ideias, não é uma entrevista, é um papo mesmo. Trocar ideias com o Felipe sempre foi uma coisa muito construtiva para mim, apesar de ele ser bem mais jovem do que eu, me ensina muito. E nesse encontro, que você pode encontrar aqui nas recomendações aqui do YouTube, aqui ao lado, né? Eu contei a ele as minhas últimas aventuras, né? A principal delas é acompanhando-o denunciar o bolsolulismo, né? Essa aliança cretina da pior espécie entre Bolsonaro e o Lula. Eu acredito que nesta eleição municipal o PT vai levar uma surra histórica e então vai perder muito da substância de um candidato presidencial. Mas o Lula mantém, assim, apesar de tudo, das condenações, né, um tal charme que hoje o Bolsonaro acredita que o único que pode concorrer com ele num eventual segundo turno da eleição de 2022 seria o Lula ou algum poste que ele indicasse, né? E, diante disso, não há nas forças políticas tradicionais, segundo eu disse ao Felipe, nenhum nome que represente o grande anseio popular que está sendo desafiado pelo estelionato eleitoral do Bolsonaro, que é o combate à corrupção. Combate à corrupção, ao crime organizado. O crime organizado está sofrendo um combate duro da Polícia Federal, mas a Polícia Federal esquece as milícias. Eu considero as milícias algo ainda pior do que o crime organizado, porque primeiro tem aquela coisa de o general Fernando Azevedo e Silva, né, que é o ministro da Defesa, as milícias começaram com bons propósitos. Mentira, né? Mas a verdade é essa. Eu escrevi um artigo que foi publicado ontem na página 2 do Estadão, chamado Religião, Crime e Voto, no qual eu denuncio que, apesar de o crime organizado, milícias e tráfico, sempre ter influência na política no Brasil, nunca houve essa união que está havendo agora entre crime organizado e corruptos. Os corruptos que sobreviveram ao mensalão, ao petrolão e estão mandando na República, no Centrão, que manda no governo Bolsonaro agora, que são aliados e sócios, né? E manda no Congresso através dos seus dois representantes, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que inclusive estão tentando dar um golpe, passar por cima da Constituição e dos regimentos internos da Câmara e do Senado para se reelegerem no meio de uma legislatura, o que é proibido em todos os documentos possíveis e imagináveis, e para isso contam com cúmplices dentro do Supremo Tribunal Federal. O Felipe corrigiu um pouco as minhas observações, e eu quero aproveitá-lo aqui, dizendo o seguinte: na política tradicional realmente não surgiu nenhuma liderança capaz de enfrentar nenhum dos dois. Mas, fora da política, temos o Sérgio Moro. O Sérgio Moro continua sendo o candidato daqueles que acreditam que a política precisa ser renovada, que a política precisa ser saneada, e pode ser que ele chegue inteiro em 2022. Não está fácil, não. Todos os passos que nós estamos acompanhando aqui no Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, indicam que a tendência é limpar a ficha do Lula e tentar decretar uma quarentena de no mínimo 8 anos, ou seja, 2 eleições, para juízes e procuradores que quiserem se candidatar a qualquer cargo eletivo. Isso é uma maluquice, porque você limpa a ficha do condenado e condena o juiz que o condenou. É só no Brasil das milícias, do crime organizado, dos corruptos, e que uma operação como a Lava Jato já sobreviveu tempo demais e agora eles estão querendo arquivá-la e jogá-la no lixo.
com um trabalho muito efetivo do procurador Augusto Aras, o procurador-geral da República, que é um aliado do Bolsonaro, como petista também do PT, e que trabalha dia e noite contra a Lava Jato, solapando e sabotando a Lava Jato de forma discursiva e também em termos de ação. Agora mesmo, os jornais estão dando a notícia de que, em ofício ao Conselho Nacional do Ministério Público, a Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo descreveu as incompatibilidades insolúveis com a procuradora natural Viviane de Oliveira Martinez, que motivaram um pedido de desligamento conjunto dos 7 procuradores do grupo. Essa é a primeira baixa séria em São Paulo, porque em Curitiba já houve a baixa do Deltan Dallagnol, que houve uma história lá da doença da filha e tal, mas que foi também sabotado, né? Essa senhora Viviane, eu tive a ocasião de ler nesse noticiário a respeito desse caso escabroso, de ler os documentos que ela dirigiu ao Augusto Aras, e o documento dela comete erro de português que eu não cometo desde que passei pelo grupo escolar Juvelina Gomes, em Uiraúna, dirigido pela professora Palmira. Por exemplo, as regências verbais. A mulher, ela diz assim, a maioria dos procuradores foram... Esse tipo de erro é um erro tão capital que somente um analfabeto como Augusto Aras recebe um ofício desse e não manda essa senhora analfabeta corrigi-lo. De qualquer maneira, os erros de português dela não têm nenhuma importância se comparados com a sua atuação solerte, solapando o trabalho da Lava Jato em São Paulo, assumindo uma defesa explícita dos governantes tucanos, porque isso mistura tudo, PSDB, PT, Bolsonaro, é uma impunidade generalizada, né? Essa é uma notícia importante, mas eu quero também lembrar que nesse episódio agora, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral votou e ganhou por 5-2 a tese de que os políticos que estavam com a ficha suja por causa da lei da ficha limpa tiveram um benefício que os bandidos comuns não tiveram na legislação eleitoral por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que mostra o caminho que nós estamos vendo para o combate à corrupção, cujo principal grande marco foi a lei da ficha limpa. É o seguinte, a lei da ficha limpa fixa uma quarentena de 2 mandatos, de 8 anos, para quem tiver a ficha suja. Este ano teve a pandemia e aí o Congresso resolveu adiar as eleições municipais para mais próximo do fim do ano. Como o prazo de vencimento da ficha suja é o 8º ano, a partir do dia da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, num formalismo bastante suspeito, decretou que essas pessoas que tiveram esse prazo dilatado não são obrigadas a ter ficha limpa até a eleição, porque na lei não foi previsto que também o prazo da quarentena teria que ser alterado para o dia da eleição e não para aquela data específica que era da eleição, mas este ano não é por causa da pandemia. Entendeu o raciocínio? Pois é, esse é um primeiro passo para chegarmos daqui a pouco a um processo no Supremo que vai julgar a parcialidade alegada pela defesa do Lula, do juiz Sérgio Moro, que vai para a segunda turma. O que é que acontece na segunda turma? A segunda turma tem 5 membros. 2 se dizem garantistas, mas são petistas, né? Petistas e tucanos, né? Eles votam de acordo com o interesse dos chefes políticos que os nomearam para o Supremo. É o ministro Gilmar Mendes, que foi nomeado pelo Fernando Henrique, tucano, e o ministro Ricardo Lewandowski, a serviço de Lula, petista. E eles dois têm vencido todas as votações lá dentro, por quê? Normalmente o relator é o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e ele sempre perde, ou com voto único, ou com voto dele e o da Carmen Lúcia. Dá 2-2, e há uma norma pela qual, no empate, o réu tem a vitória, né?
O ministro Edson Fachin, que tem sofrido essa canalice, né, porque somente dois canalhas, como Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, podem usar desse recurso, desse truque, dessa malandragem, desse passa-moleque, do número igual, aproveitando que o decano Celso de Mello, que se aposenta em novembro, está doente no hospital. O que o Fachin agora está tentando, numa questão de ordem, é o óbvio, que as questões que são mais relevantes, que não são questões assim, digamos, do cotidiano, mas da importância que em caso de petições, reclamações, inquéritos e ações penais, se espere o quórum completo de 5 para o resultado final. É um absurdo que seja tomada uma decisão com maioria de 2 votos num plenário de 5 e no pleno excelso de 11. Eu estou completamente de acordo com o ministro Fachin e acho que esse é esta é uma forma de limpar esse tipo de decisão, né? Mas vamos esperar, eu duvido que isso seja adotado conforme quer o Fachin, mas, bom, vamos pelo menos dizer o que é justo, né? Um amigo meu, que não quer se identificar porque não quer problemas com o Supremo, me fez uma pergunta que eu repasso aqui para vocês. Por que o novo governador do Rio, Cláudio Castro, que já transferiu, inclusive, o governo de fato para o Flávio Bolsonaro, não está sendo suspenso também, de vez que ele foi eleito junto com o governador e que ele está sofrendo mandado de busca e apreensão por suspeição de participar da quadrilha pela qual o governador foi afastado, da acusação de quadrilha pela qual o governador foi afastado. Eu faço essa pergunta, sem esquecer também de perguntar por que até agora nenhum investigador, ninguém do Ministério Público quis saber para onde vão os 89 mil reais que o Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, depositaram na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Por falar em Márcia Aguiar, um ex-companheiro de Márcia Aguiar, Márcio Gerbatim, é protagonista de um episódio de transferência de recurso público para conta privada no gabinete de Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, contratou um funcionário tido na investigação do Ministério Público como fantasma, chamado Márcio Gerbatim, ex-companheiro de Márcia Aguiar. Márcio Gerbatim sacou mensalmente todo o salário que recebeu do gabinete do Carlos e depositou na conta de Fabrício Queiroz, numa prova evidente que o salário inteiro também já é demais. Porque normalmente se transfere 60%, no máximo 80%. Esse do salário inteiro eu acho que deve ir, inclusive, para o Guinness Book of Records. Foram quebrados os sigilos bancários com ordem judicial do deputado estadual Flávio Bolsonaro e desse Gerbatim. E ele recebeu entre 2010, entre 2007 e 2018, todo mês, e repassou tudo numa prova que o Ministério Público considera que é prova do que eles chamam de rachadinha, e eu não quero esse nomezinho bonitinho, carinhoso, não. É peculato, que é um nome difícil, que significa desvio de recurso público, transferência para conta privada. Pois bem, o meu tempo aqui acabou, mas eu volto certamente amanhã, aqui direto ao assunto. Em pé. E só a verdade me salvará.